Elivaldo Barbosa, vamos falar da pesquisa de intenção de voto que foi divulgada pela assessoria do governo do estado hoje pela manhã, mostrando alguns dos cenários possíveis para as eleições, levando em consideração alguns pré-candidatos que estão em análise. Elivaldo Barbosa. Correto, cenários importantes e que mostram mais ou menos um esboço do que poderá ser, vir a ser, a disputa pelo poder no Piauí este ano. Vamos então aqui para as informações no nosso telão. Atenção você que está em casa, para as informações da pesquisa de intenção de voto do Instituto Amostragem. O Instituto Amostragem entrevistou 1.137 pessoas em 47 municípios do Piauí. A pesquisa foi realizada entre 26 e 30 de janeiro de 2018. A margem de erro é de 2,85% para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa é PI 00411/2018, o registro no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos então aos números da pesquisa da amostragem. Pesquisa de intenção de voto. Num cenário número 1, Elivaldo Barbosa, Wellington Dias aparece em primeiro lugar com 48,64%, seguido de Firmino Filho, com 11,79%. Dr. Pessoa em terceiro, com 7,92%. João Vicente Claudino, 5,19%. João Henrique Souza, 1,85%. Fábio Sérvio, 1,23%. Não sabem, não opinam, 13,72%. Brancos e nulos, 9,67%. Neste cenário, Elivaldo Barbosa, o candidato do PSDB seria Firmino Filho, que foi apresentado aos pesquisados, Elivaldo. Exatamente, é o cenário em que o tucano, Firmino Filho, aparece melhor aí entre os possíveis adversários do governador Wellington Dias, mas que mostra também a supremacia do governador em relação a este cenário que é absolutamente indefinido. Veja Sim. que daqui, Joelson, o que nós temos a certeza de que será candidato e que está em campo é o governador Wellington Dias. Os demais não temos certeza se serão sequer candidatos. Firmino, doutor Pessoa, João Vicente, João Henrique, Fábio Sérvio, enfim. Mas isso mostra, então, que o ambiente atual, o quadro atual da política, ele dá uma vantagem, confere ao governador uma vantagem muito grande, por várias razões. Desde de ser um político muito conhecido em todo o estado do Piauí, de grande penetração, capilaridade, liderança, até a situação do seu governo, que realmente pode não estar todas as maravilhas. Ele mesmo disse, não, esperava estar melhor, mas também não está como a oposição apregoou, por exemplo, no final do ano, início desse ano, um quadro muito mais adverso. E não está, a situação é diferente. E isso se confirma no levantamento que foi feito agora pelo Instituto Amostragem. Pelo Instituto Amostragem, Wellington Dias com 48%, numa vitória aí sobre Firmino Filho com 11,79%. Agora vamos para um outro cenário, uma outra possibilidade. Colocando agora como candidato do PSDB, Luciano Nunes Filho. O quadro muda. Wellington Dias fica em primeiro lugar com 52,07% e Dr. Pessoa é que aparece na segunda posição com 9,76%. João Vicente Claudino, ainda sem partido, 6,95%. Luciano Nunes, candidato do PSDB, seria o candidato do PSDB, 2,81%. João Henrique Souza, 2,37%. Fábio Sérvio, 0,88%. Não sabem, não opinam, 14,69%. Brancos e nulos, 10,47%. Elivaldo, vale lembrar também que esse patamar de João Henrique, 2,37%, ele seria levando em consideração que o PMDB teria uma candidatura própria, né? Exatamente, seria uma vitória do João Henrique, do ex-ministro João Henrique, na convenção, tirando o MDB do governo, que isso vai ser decidido mais na frente. Mas esse outro cenário aqui dá uma vantagem ainda maior para o governador Wellington Dias. Teve uma vitória no primeiro turno. No primeiro turno. E veja, que pelo menos em relação à oposição, o candidato que aparece com o melhor desempenho é o doutor Pessoa e o tucano Luciano Nunes, que seria hoje uma opção mais provável do PSDB, né, com candidatura, ele aparece ainda por várias razões também, lançado aí recentemente, agora que está começando as suas primeiras caminhadas, é natural que ele apareça com esse percentual. Mas o outro cenário em que o prefeito Firmino é o segundo colocado, é um cenário pouco provável de acontecer, aparece com 11 pontos. Esse percentual não estimula nem o prefeito Firmino Filho a ser um possível candidato, que ele considera ainda muito baixo para ser um candidato competitivo numa disputa com o governador Wellington Dias. O certo é que um cenário é extremamente favorável ao governador, mas é um cenário de momento. É aguardar aí com as datas importantes, como 7 de abril, as convenções, para saber exatamente como vão se comportar as forças que disputarão o poder no estado do Piauí. Mas hoje é amplamente favorável, a situação política do estado é amplamente favorável à reeleição do governador Wellington Dias. Agora vamos a um terceiro cenário. Um terceiro cenário
que tem Wellington Dias, Firmino como candidatos, e aí já não tem João Henrique, que até, vamos dizer, um cenário que se desenha mais provável na medida em que o Wellington Dias teria o apoio do PMDB como aliado, né, Elivaldo? Considerando hoje, assim, em termos de lideranças do MDB, a condição mais provável de acontecer é que o MDB confirme a aliança com o governo do Estado, mesmo com o ex-ministro percorrendo o interior do Estado, afirmando que está sendo bem recebido pelas bases. Mas hoje, eu diria que a parte favorável é a parte governista do MDB. A parte governista favorita para vencer a eleição. É a governista. Aliás, a convenção. Tá, esse seria, então, um cenário mais provável do que o cenário número 1, né? Então, o Wellington Dias aparece com 49,96%, o prefeito Firmino Filho aparece aí com 11,87%, o doutor Pessoa, que, aliás, não competirá pelo PSD, tem esse outro detalhe, não né? vai, exatamente. Se for candidato, não será pelo PSD, ainda vai procurar partido. Isso. 8,09%, João Vicente Claudino, sem partido por enquanto, 6,24%, Fábio Sérvio, 1,23%. Não sabe, não opinam, 12,75%, brancos e nulos somam 9,85%. Uma quase vitória em primeiro turno, Elivaldo Barbosa. Exatamente. O que mostra uma tendência de que quando João Henrique não é candidato, esses votos aparecem para o Wellington Dias. Ou seja, somam mais ou menos. O MDB ficaria disciplinado acompanhando, então, a ala governista do partido. Quer dizer, são projeções, são pesquisas feitas com base numa situação ainda não definida do quadro de disputa, mas, considerando os possíveis candidatos, é natural que haja essa vantagem substancial, significativa do governador Wellington Dias. Vamos então para um quarto cenário. Vamos falar aqui de um quarto cenário que tem o Wellington Dias liderando com 52,33% dos votos, desta vez também ganhando em primeiro turno, né? Se for este cenário, que não tem nem João Henrique e não tem Firmino Filho. Teria Luciano Nunes na disputa no lugar de Firmino Filho. O Wellington Dias aparece com 52,33%, doutor Pessoa 9,76%, João Vicente Claudino, 8,27%, Luciano Nunes, 3,25%, Fábio Sérvio, 1,23%, aparece com esse patamar em todos os cenários. Todos os cenários, Não sabe, não opinam, 13,98%, branco e nulo, 11,17%. Eu diria também, Jorge, que nessa primeira rodada de pesquisa feita pelo Amostragem em relação ao ano eleitoral, mostra também que a tese defendida pela oposição, ou parte da oposição, de que é melhor diluir as candidaturas para forçar o segundo turno, essa estratégia não dá certo. Não funciona, né? Não funciona. Pelo menos se você levar em consideração aí esse cenário. E outra coisa também que eu estou observando, a quantidade de não sabem, não opinam me parece baixa para esse período do ano em que há poucas definições. Mas aí está aí, como disse Elivaldo Barbosa, dividir, fracionar as candidaturas de oposição funciona? No cenário 4, não funciona, Elivaldo Barbosa. Essa aqui eu imagino, a pesquisa ela é um retrato daquele momento, mas sempre com uma expectativa de alteração no quadro, então de permanência dele. Quer dizer, quem está na frente quer que permaneça ou até amplie vantagem. Quem está atrás procura, evidentemente, aproveitar essas informações, rever estratégias, caminhos, discursos para tentar subir nos números. Elivaldo Barbosa, o que dá para perceber em todos os cenários é que ou o governador Wellington Dias vence no primeiro turno, ou chega muito perto de vencer no primeiro turno. Exatamente. A estratégia do governo é vencer no primeiro turno e da oposição é forçar o segundo turno. A oposição não quer uma eleição plebiscitária, digamos assim, de um confronto já no primeiro turno entre oposição e situação, que aí, inevitavelmente, a eleição acaba no primeiro turno, para um lado ou para o outro. Tá aí. Elivaldo, outra pergunta que foi feita pelos pesquisadores foi: você acha que o governador Wellington Dias merece ser reeleito? 62,63% acham que sim, 26,82% acham que não. Não quiseram ou não souberam responder, 10,64%. Mais um número que é favorável ao governador. E fruto, naturalmente, da liderança política que é o governador Wellington Dias, do excelente relacionamento que tem com as mais diferentes forças políticas na capital, no interior do estado e pelo período que ele está à frente do governo. Então, ele cria uma proximidade muito grande das lideranças e que acaba repercutindo na opinião pública e dando um número extremamente, digamos assim, estimulante, como é este de 62,63% favorável à reeleição do governador.